Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Contando Lotes, um episódio exclusivo da Lote Contábil. Pessoal, hoje nós sabemos a importância do loteamento para o mercado imobiliário, porque ele tem a capacidade de transformar vidas de pessoas, não é mesmo? Mesmo você loteador, como também o consumidor, aquele que adquire o seu lote. Pensando nisso, hoje nós vamos trazer um tema bastante importante para todos os empresários do setor, que é marketing digital, mas com um foco totalmente diferente. O foco em zerar os lotes. Sabe aqueles lotes que ficam remanescentes no seu empreendimento? Hoje nós vamos falar sobre ele. Só que para isso, eu trouxe um grande nome em termos de marketing digital para o mercado imobiliário a nível Brasil. Está comigo aqui o Júnior Correia, o nosso famoso Aliomar, não é mesmo? Ele que é fundador da Alcor Digital. Júnior, não vou tecer mais palavras, não. Vou passar a palavra para você se apresentar aí para o nosso público. Obrigado, Fábio. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Falando, compartilhando o nosso conhecimento com essa audiência tão seleta e falar um pouquinho, né, sobre esse mercado, que é o mercado imobiliário, né? Especificamente aí a parte de vendas, de marketing, e como zerar aqueles lotes que normalmente o empreendedor, né, o loteador, quando ele pensa num projeto de loteamento, ele tem um objetivo específico, né? Pode até ter outros objetivos secundários, mas o objetivo principal de um loteador, quando ele vai desenvolver um projeto, é a venda, é monetizar, é fazer grana. Tá? Por mais que ele tenha objetivos secundários, talvez deixar um legado, talvez essa área que ele está desenvolvendo é uma área oriunda da família, deixar uma homenagem para um avô, para um pai, algum ente querido, ou até mesmo deixar ali um bairro mais planejado, né? Ter essa questão social, ele faz para vender. Ou você conhece alguém que faz o loteamento e doa o terreno porque ele Não, simplesmente não. Todos querem negócio, né? todos querem negócio, justamente. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu atuo nesse mercado desde 2016 para 2017, né? Nós atuamos fortemente na educação. Eu, junto com meu sócio, Wagner Alves de Oliveira. Grande influência aí do mercado imobiliário também. Isso aí. A gente criou um método, né, que ensina pessoas a fazer o loteamento. Né? Pessoas que querem empreender nesse mercado, a entender o passo a passo do negócio e a fazer o seu loteamento. Porque os grandes players, eles não compartilham os seus segredos. Né? Sim. A gente conhece grandes construtoras, loteadoras, que fazem os seus projetos, que são muito bem sucedidos, obrigado, mas quando a gente entrou em 2017, 2018, ninguém falava sobre loteamento. Então a gente acabou sendo um pouco precursor desse tema. E abriu espaço para compartilhar aí conhecimento para um pessoal que desejava empreender nessa área. E a gente criou aí um ecossistema muito interessante, né? E acabou criando alguns movimentos aí nesse mercado, justamente para poder dar acesso também, né, às muitas pessoas. A gente sabe que esse mercado não é quantidade, é qualidade de projeto. Então, um projeto, dois projetos que você faz da forma correta, você fica muito bem, entende? Então, desde então a gente começou a trabalhar com essa questão educacional, de estar compartilhando conhecimento, de estar mostrando quais são essas etapas, quem que você deve envolver no negócio, e acabou que estamos aqui, né? A gente criou muitas conexões, fez muito networking e é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa história aí com vocês. Legal, Júnior. E nós que agradecemos, até porque, pessoal, o Júnior, ele palestra Brasil afora, tá? Nós se encontramos aí nos auditórios espalhados nesse Brasil, onde nós tivemos esse contexto de foco voltado ao mercado imobiliário, seja ao core diante do marketing digital, quanto a lote contábil diante da contabilidade para empreendimentos imobiliários. Então é um prazer muito grande estar contigo. E vamos falar aqui de como a gente vai zerar os nossos estoques de lotes, então, Júnior. Vamos lá. Eu, como contador, nós sempre temos uma visão clássica ali no início de todo negócio, de todo o nosso cliente, que é a perspectiva de faturamento. Então, num planejamento financeiro, além, é claro, de todos os custos embutidos ali, né, envolvidos, Uhum. existe também a lucratividade.
O que eu, como contador, às vezes observo é que não é colocado na matemática o custo daquele lote que fica lá, sabe, Júnior? 5, 6, 8 anos parado para venda, não é? O empreendimento imobiliário, um loteamento, ele tem um VGV estimado, que gera aquela ansiedade do Uhum. lançamento comercial. E sim, bem trabalhado, pode ter até um sucesso em vendas. Mas também nós devemos calcular esse capital nosso parado, que não foi vendido de imediato no lançamento comercial e que é um dinheiro parado. Na sua visão, no cenário nacional, viu, Júnior? Uh, esse lote parado, qual a maior consequência que traz para o empresário, para a loteadora? Olha, Fábio, o objetivo, né, assim como a gente falou, é vender, né? Então, quando o empreendedor, o loteador, ele quer iniciar um projeto, ele tem que começar pela matéria-prima, ele tem que identificar a área, né? Essa área pode ser oriunda dele mesmo, da família, pode ser uma compra, né, que é grande minoria, é assim, a minoria dos casos. Um parceiro? E o parceiro, que aí é o que os grandes fazem, né? Então eu vou lá num terrenista, proponho uma parceria para ele, para poder desenvolver esse projeto. E ali começa uma jornada grande, né? Esse loteador, ele vai ter esse namorinho, daí ele vai ter que rodar alguns estudos prévios para ver se aquela área realmente tem potencial de se tornar um loteamento, se ela tem zoneamento, se ela tem as metragens que necessita, topografia, etc. São Seria várias aquela operações. análise primária que deve ser feita. Primária, preliminar. Depois, havendo uma sinalização positiva, ele partir para um contrato de parceria ao qual ele vai, né, formatar uma sociedade com esse terrenista e desenvolver todo o projeto. Aí ele vai entrar naquela seara de aprovações, licenças, projetos, aí registro imobiliário, aí ele vai vender esse empreendimento e depois vai fazer essa gestão de carteira, porque na venda, muito provavelmente, ele vai parcelar a longo prazo, Sim, sim. médio e longo prazo, esse loteamento. Então, são várias etapas. E aí a gente está falando de, para aprovação desse loteamento até registro, de 2, 3, que é a média, tá, Fábio? 2, 3, 4, 5 anos. Então, tem um processo ali longo para que ele possa, sim, chegar nas vendas e vender, que é o grande objetivo dele. Porém, muitas das vezes, a expectativa desse empreendedor, se ele não cumprir o passo a passo ali, ela pode ser ele pode se frustrar com isso. Ele achar que ele vai vender tudo no lançamento e as coisas não acontecerem conforme ele planejou, tá? Que é o mais normal. Então ele vai, lança, vende um percentual ali no lançamento e ele fica com lotes em estoque, que são os lotes remanescentes. E ele tem que vender. O desafio, Fábio, é assim. Hoje, os grandes, né? Quase todo mundo faz isso. Do couro sai a correr, como o Wagner, meu sócio, fala. Ele pega, ele vai ter um desembolso, obviamente, inicial de projetos, aprovação, licenças, entre outras coisas, contratação dos prestadores de serviços, etc. Mas quando ele chega no lançamento, ele quer encontrar o ponto de equilíbrio, né? A venda supriu o que eu investi ali e a lucratividade. Sim. Então, esse é um desafio, né? De você ter estoque parado e não chegar nesse ponto de equilíbrio e isso se prolongar, vamos dizer Quando assim. não é o caso daquele empresário que faz o cronograma financeiro de execução da obra baseado no lançamento comercial. Então, ele tem um cronograma físico-financeiro para cumprir ali, que normalmente é 4 anos, Sim. com uma possibilidade dele prorrogar por mais 4 anos, justificável, tá? Mas vamos trabalhar aqui com 4 anos. E o que os grandes fazem? Eles não se põem em caixa. Eles vão, trabalham a venda na planta, vamos dizer assim. Sim. Aí vendeu os lotes, ele vai fazendo, seguindo esse cronograma, com os recebimentos. Então, esse é um desafio, equilibrar esse caixa. E a outra coisa, Fábio, que aí você tem muito mais propriedade para falar que eu, que é o tal do IPTU, né? Imagina você lançar um empreendimento e automaticamente quando faz o registro, o que a prefeitura faz? Ela vai emitir os boletins ali para pagar do IPTU, né? As matrículas individualizadas. Aí a aí que tá. prefeitura já vem com a recorrência do IPTU anual. E aí que tá. Se você tiver lote parado, vamos supor que até você encontrou um ponto de equilíbrio e está tendo lucratividade, mas você tem muito estoque,
que vai acontecer? Você vai ter que pagar IPTU, né, Fábio? É onde você vê as ações de execução de prefeituras contra loteadoras que muitas vezes colocam lotes para leilão, né, para honrar ali dívidas tributárias. E qual que, dentro dessa visão, Júnior, qual que, na sua análise, qual o maior erro que faz uma loteadora ficar com unidades paradas, lotes remanescentes em estoque? O maior erro, Fábio, é não entender a demanda. O empreendedor, ele, muitas das vezes, tá, ele vai contar com o empirismo dele. Ele vai, por experiências locais, ele entende que, de repente, aquela área ali é interessante porque o vizinho lançou um loteamento ali, vendeu tudo, ou aquela região tem muito condomínio saindo e está vendendo e está tendo demanda, e ele pega esse empirismo, que é válido, tá? É válido. Mas ele pega esse empirismo e ele coloca isso como fator decisivo. E ele não, vamos dizer assim, ele não concilia isso com dados, com números, com pesquisa. Então, esse é um grande gargalo. E tem muito daquilo, eu tenho uma área boa lá, mas eu quero lançar um condomínio. Com base no quê você quer lançar um condomínio? O ponto inicial, Fábio, porque se não tiver a razão de ser estar mercadologicamente, entendeu? Esquece, não vai dar certo. Então, o mercado vai dizer que tipo de produto que está ali e quem que vai consumir. Então, você tem que perguntar para o mercado. Sem isso, não adianta você desejar um condomínio fechado para quem um local que quer loteamento aberto. Ponto. Ou classes, né? Você vai com alto padrão, sendo que ali tem vocação para classe D e E, por exemplo. Então, a pesquisa de mapeamento de demanda potencial, né? Mapear essa demanda e ver se esse público tem potencial de compra é fundamental. É um trabalho que eu e meu sócio a gente faz muito, né? A gente é contratado para ir para realmente entregar para esse proprietário. É um trabalho de campo, vocês vão presencialmente lá? Presencialmente, a gente não terceiriza isso. Vai eu e ele, a gente faz esse levantamento. Vai para imobiliárias locais, pergunta sobre o mercado. A gente vai na prefeitura e pergunta sobre aspectos urbanísticos, o que a prefeitura pensa com relação àquela área, né? Vai no registrador de imóveis, aspectos legais, o que ele pensa também. Vai à associação comercial, público em geral. Então, a gente faz todo um aparato ali de informações, traduz isso para o cliente e dá o go ou não go, o vai ou não vai. Cara, essa área dá para fazer loteamento ou não dá. E a gente entrega esse caminho. E dentro desse estudo, a gente entrega, além dos dados, né, dessa demanda, a gente entrega também já um estudo de viabilidade urbanística, que é o desenho já de que tipo de produto que cabe ali, quantidade de lotes, metragens, valor por lote, custo estimado de infraestrutura, VGV, lucratividade, se ele vai ter uma parceria ou não, quanto que ele pode chegar numa parceria, em percentuais ou em VGV. Então, a gente entrega um caminho mesmo para ele poder desenvolver. Obviamente que esses dados, com o tempo, vão ter transformações, né? Porque o mercado ele é movimento. Sim, sim. Né? Então, o empreendedor ele tem que ter ciência disso, que ele precisa investir no estudo inicial. Agora, Fábio, a gente está falando de VGV de quanto? Qualquer loteamento pequeno aí, a gente está falando de 15, de 20, de 50, de 100 milhões de reais. E muitas das vezes ele negligencia um investimento inicial que vai balizar tudo isso, para ele não tomar porrada lá na frente, entendeu? É onde você vê o empreendimento parado, que não consegue vender, porque o mercado consumidor não quer aquele produto. Não quer. E aí tem outras questões. Você faz um estudo inicial e depois você tem que ir validando com o tempo. Lembra que eu falei que é de 2, 3, 4 anos? O mercado muda muito. Então, eu tenho que vir validando isso para, no dia do lançamento, eu saber exatamente se eu lanço ou não lanço, se eu espero, qual que é a estratégia que eu vou utilizar, porque nesse meio termo, Fábio, tem outras empresas colocando projeto ali na prefeitura para aprovação. Caminhando o projeto. Imagina, hoje eu tenho uma demanda X para esse produto. Ótimo, eu penso esse produto. Só que o meu concorrente foi mais rápido, aprovou e lançou e já supriu uma parte daquela demanda. Será que o meu sucesso vai ser tão grande nas vendas? Então tem toda essa questão aí. Legal. E quando nós falamos em gestão, vamos trazer aqui o foco gestão do marketing digital. Então, assim, eu vou falar como leigo, tá, Júnior? Então, assim, o marketing digital, temos profissionais que atuam nessas áreas, em quase todos os municípios, em todo o território nacional. Porém,
Eu acredito que, assim como a contabilidade, que também todos os municípios têm o profissional contábil, dificilmente tem um profissional especialista no mercado imobiliário, que é o caso da Lote Contábil, da empresa da qual nós somos sócios, eu e o Francisco. No marketing digital também tem essa segmentação, porque assim, aqui eu já dou uma validação. Você atende um cliente nosso em comum e ele tem um grandioso sucesso ali de vendas, nós sabemos que nós somos os contadores. E lá nós tivemos um encontro profissional entre a sua empresa, né, e a nossa como contadores deles. Então, nessa condição, Júnior, existe essa segmentação dentro do marketing digital, empresas que operam, e qual a sua visão? Traz mais resultados ou não? E outra pergunta emendando nessa. Uma gestão interna na loteadora, você entende como algo possível de ser feito e traz resultados ou não? Boa pergunta. Assim, Fábio, realmente, a gente conversando aí a gente conversa com muitas pessoas, né? Principalmente alunos que já tomaram conhecimento do método LOT, e a gente vê alguns erros comuns, né? Um deles é contratar agências que não são especializadas. Realmente faz sentido você contratar alguém que seja especializado. Por mais que a gente entenda marketing da sua forma plural, vamos dizer assim, tem coisas que no mercado imobiliário funcionam e que não vão funcionar para um e-commerce, para um fast food, para uma farmácia, entende? Sim, sim. Então a gente já encurta algum caminho aí. E o mercado imobiliário, ele tem suas particularidades, né? Assim como a gente tem diversos tipos de produtos. Faz sentido, sim, e é um erro comum não contratar agências que tenham experiência no mercado imobiliário. Deixa eu contextualizar para você aqui algumas coisas que é, que é o que eu vejo, tá? E aí eu vou entrar naquela questão ali da gestão interna. O empreendedor, ele tem alguns caminhos na hora que chegar nessa etapa de vendas para ele seguir, tá? Ele pode ter uma pessoa interna no time dele. Vamos falar de marketing aqui. Ele pode ter uma pessoa interna no time, só que quando você tem uma pessoa interna, essa pessoa tem que saber, tem que conhecer bem, assim, né? Muitas vezes essa pessoa não tem tanto preparo para assumir uma posição como essa, e você tem que investir em treinamento e tem que entender esse tempo de aprendizado dessa pessoa que está internamente. Aí, o empreendedor também, ele tem a alternativa, o empreendedor, o loteador, de contratar uma agência especializada. Ele já está contratando uma expertise já aprimorada daquilo, né? Só que, qual que é a vantagem de você ter um interno, de você ter uma agência? Tempo, comunicação. A gente sabe que, internamente, aquela pessoa vai estar full time para o teu projeto ali. Uma agência, ela vai atender outros clientes. Então, o tempo de comunicação, ele é maior, né? E esse é um desafio, tá? Mas ela já tem uma expertise, ela já tem cases, então ela já vem com soluções mais prontas. Então é uma decisão muito íntima assim do empreendedor, tá? O ideal, às vezes, se pudesse juntar os dois, né? Ter lá É, internamente um uma profissional agência pronta e uma dentro agência que dá só, toda a só estrutura. que aí, Fábio, tem que ter uma geração de novos negócios muito interessante para isso. Porque o loteamento, você vai vender, vai ter um momento ali de vendas e depois acabou o projeto. Então você tem que ter uma entrada de novos negócios, né, de outros empreendimentos para alimentar essa cadeia e fazer sentido você ter uma estrutura como essa, né? Então muitas vezes a agência é contratada a toque de caixa. Agora tem uma outra opção também, que é o quê? Você contratar uma empresa especializada em lançamento imobiliário, que é uma empresa que vai resolver o marketing e vendas por um percentual ali dentro do VGV do negócio, e eles vão criar esse movimento e vão, por um período de 6 meses, eles vão trabalhar o empreendimento, lançar e ponto. Então, eles vão trabalhar em cima do resultado, vão trabalhar em cima das vendas. Mas o que acontece muito? A empresa faz esse tipo de trabalho e aí vai ficar o remanescente. E Sim, depois, sim. essa empresa ela vai para outro projeto e você fica com o remanescente para vender. E aí eu vejo que pode abrir o gap para o perigo do lote parado. Sabe por quê? Na minha visão como contador, tá? Eu contratei a empresa especializada para o lançamento comercial do empreendimento. Aí a gente fechou o contrato por X meses. Acabou o período, aí ficou um estoque.
Aí o empresário, nessa hora, ele pode perder o seu foco comercial e deixar na indicação. Ah, quem comprou vai indicar, o próximo lote vai ser vendido para a família de quem já comprou um. Ou, muitas vezes, aí ele vai pensar na economia também e vai contratar uma agência de marketing que lida com comércio no geral para ser o generalista, digamos assim. E Uhum. acaba investindo dinheiro, tráfego e não gerando resultado. Esse pode ser um grande perigo aí, não é? Que daí você vai colocando dinheiro em marketing, mas não tem vendas, Uhum. né? Isso acontece bastante, Fábio. E aí que entra a segunda pergunta que você fez, que é interessante ter uma gestão interna desses clientes, desses leads. Cara, é interessante sim, tá? Por quê? O que acontece muito no mercado? O empreendedor, por falta de orientação, por falta de conhecimento, ele separa um capital ali no seu lançamento. Vamos dizer que ele não contratou uma agência especializada em lançamento. Ele vai fazer ele mesmo o lançamento. Então ele contratou uma agência, que é o caminho mais comum. Contratou uma agência e ele fez parceria com imobiliárias locais para vender aquele lote. Qual que é o erro aqui? É ele pegar, separar um capital para fazer anúncios online, né, que é onde a gente consegue um alcance muito maior, né, em número de pessoas e comunicar esse produto, né, um volume muito maior. Então ele destina um recurso ali para isso e ele vai gerando leads, clientes interessados naquele produto. O que ele faz com esse lead? Ele vai e direciona para a imobiliária local ou para corretores que estão ali com ele. Tá? O que pode acontecer? Tá? E isso não pode ter maldade aí, pode não ter também. O corretor imobiliário ela vai querer sempre atender o cliente da melhor forma, propor a solução que ele precisa. E muito dificilmente esse corretor ele vai ter um produto somente, a não ser que ele seja exclusivo da tua empresa, mas ele vai ter só um produto para ofertar para esse cliente. Então o loteador acaba financiando o tráfego pago, o anúncio, para chegar para esse corretor fazer atendimento. E o que você acha, Fábio, que pode acontecer quando esse cliente tiver alguma objeção? Ah, o tamanho eu não gostei, as condições de pagamento não se enquadram com o que eu estou pensando em investir, ou não gostei da localização. Você acha que o corretor, ele vai, se ele tiver outras opções, você acha que ele vai ofertar ou não para esse cliente? Com certeza, com Então, e certeza. aí o que o loteador está fazendo? Ele está gerando uma concorrência com o capital dele, Entendi. Ele entendeu? acaba investindo para trazer o lead e na hora que entrega isso para uma venda, aí se o corretor tem produtos distintos, ele vai naquilo que o coração dele está batendo mais forte. E a gente pega muito caso assim, né? Cara, é investimento absurdo, assim. Eu tenho um cliente que já investiu mais de 1 milhão em marketing e ele percorreu vários caminhos no meio. Então a gente está fazendo um trabalho interessante agora de reestruturação de marketing para montar um time interno. Por quê? Se ele financia isso, ele está gerando uma concorrência. Sim, Quando a gente comunica um produto, Fábio, para o cliente, a gente tem que vender aquele produto específico. Entendeu? A não ser que a minha empresa tenha outras soluções, que daí eu faço jus naquele lead, aquele cliente que eu captei, para ofertar outros produtos da minha empresa. Ótimo. Agora, se eu só tenho um produto e eu comunico esse produto, eu tenho que fazer o máximo para converter aquele produto para o cliente, porque ele clicou, ele viu o anúncio lá e se interessou. Então, é esse caminho que deve ser seguido. Tá? Eu defendo muito essa tese aí da pessoa ter a gestão de leads internamente, não fora, não terceirizar isso. Porque se eu estou investindo, eu tenho que fazer o melhor uso disso. Ah, Júnior, mas como que eu faço, cara? Eu não vou usar imobiliário, eu não tenho time interno, eu não vou usar imobiliário para o meu lançamento? Não, não é isso. Você tem que usar de forma diferente. Cabe a essa imobiliária, esse parceiro que vai vender o teu produto, ele fazer o tráfego pago dele e ele fazer a venda. Você ajustar um percentual que seja interessante para que ele faça isso, porque tudo que ele gerar é dele. Ele faz muito bem o que ele quiser. Ele pode somar com a tua venda ou não, mas não é o teu capital que está indo ali, entendeu? Você vai pagar por produção. Ponto. Então, deve-se fazer parceria com imobiliária parceira, treiná-los, obviamente, mas ter isso bem claro, tá? Internamente, você precisa ter pelo menos uma, duas, três pessoas ali internamente para fazer esse atendimento. Depende do volume de entrada de clientes ou tanto de produto que você tem na esteira. Por quê? A partir do momento que eu faço a captação desses clientes, desses leads, eu vou fazer um pré-atendimento. E aí eu tenho que ter uma pessoa interna para ofertar aquele produto e fazer com que aquilo
seja efetivado. E quando eu falo de remanescente, Paulo, lançamento tem todo uma timeline ali, um cronograma, que normalmente é 6 meses. 4 meses de preparo e 2 meses médio aí de lançamento. Quando eu fecho essa cadeia, esse ciclo, eu vou começar a venda de remanescente. No lançamento, a gente tem alguns gatilhos muito interessantes, que é o quê? Escassez, condição de pagamento, parcelamento. Tem aquela coisa, o meu sócio acabou de comprar um lote e veio na minha cabeça me influencia para eu comprar também, para ser vizinho, etc. Tem tudo isso. Então, a gente pega esse calor e utiliza isso como argumentação de venda. Quando eu chego para remanescente, o jogo muda. Esse lote muito provavelmente sofreu um reajuste. Já as condições de pagamento já não são as mesmas do pré-lançamento. Então, isso é ótimo para quem comprou, que já vê uma valorização, mas para quem não comprou ainda, o tempo é diferente. Então, ter uma gestão interna de leads vai fazer com que eu consiga criar um relacionamento com esse cliente, porque os gatilhos não são os mesmos. Eu não vou trabalhar escassez, condição está acabando. Não, eu vou ter uma quantidade de lotes ali para vender. E aí é mais relacionamento. Uma pessoa, Fábio, ela demora em média, uma pesquisa que eu olhei assim, em média 9 meses para tomar uma decisão para comprar um imóvel. 9 meses. Então, se você pensar que e é um vício do mercado violento. O lead entra, o corretor adora receber lead novo. Muito bem, às vezes atende mal, e a gente faz muito esse trabalho de auditar esse tipo de atendimento, etc. Às vezes tem o primeiro atendimento, esquece aquele lead, vai atender outro, esquece desses que entraram. Aí que está a importância de ter uma gestão interna, porque a partir do momento que eu tenho o primeiro contato com esse cliente, e você sabe, há um tempo atrás, Fábio, quando a gente recebia uma mensagem no WhatsApp, você olhava, porque eram poucas mensagens. No Instagram, notificação, você olhava. Hoje é tanta notificação no WhatsApp que você chega, às vezes, à noite em casa, você olha e fala, meu Deus, eu não vejo isso aqui. Não é? Então, quando você vai olhar, aí você vai ver que teve uma mensagem daquele produto que você viu um anúncio. Né? Pô, se eu estou interessado num lote, chegou para mim, aí eu vou olhar, às vezes à noite, sendo que eu cliquei de manhã, por estar no trânsito, por estar no trabalho, entre outras situações. E às vezes pode passar, amanhã eu vejo isso, e passa. Então, nós como vendedores, uma vez que o cliente clicou, a gente tem que ser persistente nesse atendimento. Essa gestão interna, ela vem muito a esse encontro. Eu tenho que ter vários pontos de contato com esse cliente, porque muitas vezes as pessoas falam assim, os vendedores falam, mas eu vou estar incomodando, eu vou ser aquele cara chato. Problema, porque se o cara clicou no anúncio interessado, o mínimo que você pode fazer é realmente confirmar se está enchendo o saco dele ou não. E aí é o quê? Tá mandando mensagem, tá lembrando, tá presente, tá chamando o cara para visita, tá mandando informação, até o cara mandar você para um lugar e falar, não me enche mais o saco, que eu não quero saber disso. Ou o que mais acontece é o cara falar, opa, eu vi aqui, desculpa, eu não consegui olhar antes. Ou a pessoa às vezes responde, pode agendar uma visita? Tal. A gente vê muita situação que nem essa. Então eu tenho que ter uma resposta. Sim. E para eu ter uma resposta, eu tenho que ter uma gestão interna desses leads para criar esse relacionamento. Se eu tenho até 9 meses para esse cliente comprar um lote, eu tenho que me relacionar num período longo com ele. Eu tenho que estar mandando informação, eu tenho que estar convidando ele para um café, eu tenho que estar chamando esse cara, eu tenho que estar ativo. Porque na hora que... Por que ele não comprou no lançamento? Algum motivo ou outro. Ou ele não estava com dinheiro para comprar, ou ele não estava, a pessoa que decide não estava pronta ainda para isso naquele momento, ou ele realmente tinha que esperar um tempo para tomar essa decisão, porque tem vários perfis de cliente, né? Tem um cara mais imediatista, um cara mais analítico, o cara que é mais tranquilo. Então a gente tem que entender isso melhor. E se eu não tiver um relacionamento com essa pessoa depois, quando ele pensar em comprar, que ele tiver normalmente compra, ele vai em quem? Ele vai no cara que chegar na hora certa para ele, que atender melhor ele. Né, Paulo? Se você tem 3 produtos que você está olhando, você quer comprar uma casa, você tem 3 produtos muito parecidos e você está na dúvida. Localização parecidas, preço parecido, condição de pagamento parecido, regiões assim muito, muito interessantes para você, né? Características muito interessantes. Você tem 2 caras que te atendem meia boca e você tem um cara que te dá um atendimento prime, assim, ou que está sempre presente ali contigo, né, no atendimento. Com quem que você vai comprar? Com certeza, aquele que me traz na palma da mão dele ali, né? Um atendimento mais próximo. Então, é isso que a gente prega muito nos trabalhos que a gente realiza. O vendedor não é só tirar pedido. Tem muito esse vício no mercado.
O vendedor ele tem que ser um concierge, ele tem que pegar na mão do cliente, ele tem que ajudar, às vezes, até numa assinatura de um contrato digital que a pessoa, às vezes, pela idade, não sabe como que funciona. Então, o cara tem que ter um atendimento diferente, entendeu? E ele vai conseguir fazer isso com uma equipe interna. Feedback, controle, comunicação ativa, ajuste. Não é que você não vai errar. Vai ter muito erro. Só que quanto menos você errar, mais negócio você vai fazer. Legal. Ô, Júnior, eu tô aqui curioso, cara. Vocês têm uma agência de marketing que é a Alcor Digital, que é referência no mercado imobiliário, principalmente em loteamentos. Só que eu tenho um cliente que às vezes ele fala para mim, Fábio do céu, eu tô com os lotes encalhados lá, meu irmão, me ajuda. Aí eu pergunto para você, qual estratégia prática, Júnior, de marketing ou vendas que você coloca em ação dentro da Alcor Digital, que é a empresa na qual você é fundador, e que realmente faz esses lotes encalhados serem vendidos? Olha, Fábio, muitas das vezes, para chegar num nível de encalhamento, vamos dizer assim, quando a gente entra para realizar um trabalho, a gente gosta de fazer um diagnóstico, né? Entender o que, que ele tem já realizado, porque ele tem um histórico ali, né? O que, que ele fez, quais foram os erros e os acertos. E os erros, cara, quase sempre vão bater na estruturação de marketing e estruturação de vendas. Posicionamento também da empresa que não está muito. Mas eu sempre trabalho esses 3 pontos aqui. E dentro da estruturação de marketing, por exemplo, é o cara não ter um CRM, não ter uma ferramenta para fazer a gestão desses clientes que entram ali. Faz anúncio, vai para o WhatsApp de um corretor de outro, some isso, ele não tem controle. Aí bate de frente com o que eu falei para você de ter relacionamento, né? Então ele tem que ter boas ferramentas. A comunicação tem que ser boa, né? Se ele tem um produto encaixado com uma demanda bacana, porque, né, Fábio? Por mais que a gente fale bastante aqui, quanto pior o produto que eu tenho, né, e menos demanda para esse produto, maior vai ser o meu esforço de marketing e vendas. Eu vou ter que investir muito mais para vender. Agora, quando eu identifico uma demanda e tenho um produto bom, menor vai ser o meu esforço de marketing. Tá? E dentro dessa estruturação, estratégias que funcionam. Organizar a casa. Eu tenho que organizar. O que eu preciso do mínimo para trabalhar? Eu preciso fazer anúncio, eu preciso de bons materiais de comunicação, né, para isso, eu preciso de uma narrativa legal, interessante, e a gestão desses clientes. Quando entra ali, processos e procedimentos, tá? O beabá mesmo. Tá? Vendas, estratégias, cara, atendimento, pegar na mão desse cliente, atender, dar atenção. Aí eu estou falando de velocidade de atendimento, atender rápido, tá? Quando você deixa de atender esse cliente, você perde muito a sua possibilidade de falar com ele novamente. Então, você tem que atender rápido. Você tem que entender a necessidade dele dentro desse processo, acompanhar ele, ter paciência, não ter afobação para fechar e ir conversando, tendo relacionamento, estar presente. São estratégias assim básicas que funcionam já de imediato. No marketing, por exemplo, já aconteceu com você, Fábio? Acho que aconteceu com todo mundo. O carro, por exemplo. Quando você vai comprar um carro, você você tem um dinheiro no banco lá, você sabe que você vai comprar um carro, mas quando você vai para uma agência, você já sabe o valor do carro que você está procurando. Sim, sim. Aquela BMW que você tem bonitona lá, quando você foi comprar, você já sabia quanto que você tinha que investir. O fator decisivo era o quê? Você chegar lá, ser bem atendido, entrar naquele carro, respirar, se sentir, fazer um test drive e falar, cara, é esse que eu quero mesmo. Muito provavelmente você viu outros carros que estão naquele nível ali, mas você já sabia o preço. Com loteamento, o que acontece? Imagina, tem se pregado muito no mercado essa questão de gerar valor. Ah, vamos gerar valor e tal, e fala o preço no final. Tá. Será que seria a alternativa mais interessante? Porque é o seguinte, imagina que eu tenho 50 mil reais para investir num lote. E eu achei muito bonito um loteamento X lá de alto padrão. Aí eu vou lá, eu sou bem atendido e tal. E na hora de falar o preço, o cara me fala que é 300, 400 mil reais. E eu tenho só 50. Faz sentido? Não, não vai Não faz encaixar. sentido. Não faz sentido. Então, uma estratégia que a gente tem utilizado muito é já mostrar para o cliente, além das filtragens, segmentação que a gente faz dentro dos anúncios, né, para pegar um público mais qualificado, etc.,
É nas primeiras abordagens do WhatsApp, de forma automatizada, já falar para esse cliente, né? Olha, os lotes são de tantos metros quadrados e são a partir de tantos R$ 1.000. Faz sentido a metragem e o valor está dentro do que você procura como investimento? É o primeiro filtro ali. Aí eu já pego o cara que, de repente, o valor não é problema para ele. E aí eu vou gerar valor na sequência. Por quê? Eu otimizo tempo. Tá? A gente já trabalhou muito essa questão de falar, por mais que filtre bem nos anúncios, às vezes o cliente não vê o valor no anúncio, ele não vê o preço, ele passa direto, ele vai no impulso, no impulso ali, não vê, e você tem que ser redundante, é normal, mas chegava no momento de fechamento, não fechava, porque a conta não fechava, né? Então, o que eu posso investir e o que é esse produto que está sendo ofertado para mim. Então, a gente já faz isso. Então, essa estratégia tem funcionado. Então, já pega um cliente mais qualificado. Tá? Em questão de marketing, é mais essa estruturação que fala. Tem vários pontos que eu posso estar listando para você aqui que a gente vem regulando dentro de um trabalho que a gente realiza. E vendas, cara. Mas o principal gargalo é venda. O principal gargalo é venda. Marketing ainda você consegue ajustar e é mais fácil. Agora, a venda, eu estou trabalhando ali com disciplina, com rotina, com pessoas, com comportamento. Às vezes a pessoa atende bem 3, 4 dias, aí um filho passa mal, ela se passa a noite em branco, vai dar uma atenção para o filho, você já perde aquela produtividade boa dos 3 dias. Então, assim, são pessoas, né, que a gente tem que lidar. Venda é um desafio, entendeu, Fábio? Eu vejo assim, Mar. Mas a estruturação, elas são as estratégias mais rápidas. Regular os pontinhos ali do que você já tem e ter disciplina para executar isso daí, entendeu? E é possível transformar estoque de lotes parados em casos de sucesso? É possível sim. A gente tem um case muito interessante em Piracicaba, na verdade Saltinho, cidade vizinha de Piracicaba. O empreendedor, um empreendimento de 377 lotes que ele lançou em 2023, e ele vendeu 97 lotes nos primeiros 45 dias, depois ficou 15 dias sem vender nada. Ficou com 280 lotes remanescentes. E aí, num evento lá em Gramado, qual você palestrou lá, que a gente realizou pelo método lote, ele me procurou e falou: Júnior, eu tô com um problema, cara, eu não sei o que aconteceu. A gente vendeu 97 e não vendeu mais. E a gente começou a fazer um trabalho com ele ali, né? Eu fiz um diagnóstico e tal. E eu vi que tinha vários pontos para ser acertado na estruturação de marketing dele e também vendas. Dentro de marketing, a gente veio acertando comunicação, página de vendas, anúncios, os vídeos, os textos. A gente vem alinhando tudo. Treinamos uma pessoa internamente na empresa dele, que ele tinha esse profissional internamente, e 16 corretores para vendas. Porque ele é uma imobiliária grande lá em Piracicaba e mexe com locação, com venda de imóveis de terceiro e também loteamento. Até que depois que eu regulei a parte de marketing, a gente veio para vendas. E dentro das vendas, as coisas não estavam acontecendo. Nisso passou um mês, vendeu 3 lotes, passou 2 meses, vendeu mais 6, e as coisas não estavam acontecendo. Até a gente chegar ao ponto de que identificamos que dentro do time interno dele de vendas, o pessoal no lançamento focou em vender o lançamento. Mas depois que acabou aquele calor, acabou aquela carteira de clientes de cada corretor, eles voltaram aí a atenção para imóveis de terceiro novamente. E não estava dando atenção para os leads, para os clientes que estavam sendo gerados aí para a venda do lote. Que a comissão, ela é menor, né? Em questão de valor de mercado, do que vender um imóvel de terceiro. A gente estava falando de lotes de R$ 96.000, sendo que a pessoa está vendendo imóvel de 500, 600, então ela focou, é foco. Só que identificamos que tinha 4 vendedores que não tinham outros produtos, mas que dependiam do lote. Então a gente fez uma reunião interna, tirou das vendas dos lotes os 12 corretores e deixamos os 4, e começamos a gerar demanda para eles. Aí o jogo mudou. Então, com feedback e controle, em 10 meses, desde o início do nosso trabalho, a gente vendeu os 280 lotes. Deu uma média de 28 lotes por mês a R$ 96.000 cada um. Bom, sucesso total, o empreendedor foi um baita do resultado, porque ele estava com uma bucha para resolver, né? Ele tinha mais 280 remanescentes.
Então a gente conseguiu com um trabalho de remanescência ali, de mês a mês, investimento e retorno, a gente fez um trabalho legal, monitoramento e deu vazão. Acontece em todos os casos, Fábio? Não, entendeu? Por quê? Se a gente está falando de Piracicaba, que é uma região interessante, interior de São Paulo, uma região que está crescendo bastante, o produto estava encaixado e não tinha sido feita uma pesquisa de mapeamento de demanda, foi muito no empirismo, só que o produto tinha demanda ali, absorveu, mas poderia não acontecer isso. Cada projeto, cada cidade é uma história diferente. Então a gente gosta muito de customizar o nosso trabalho. O que você tem, o que aconteceu e que forma que a gente pode somar contigo. Porque são casos e casos. Tem região que vai ter absorção, tem região que não vai ter. E aí não adianta, você pode fazer o marketing, vendas bonitinho, se não tiver absorção, se não tiver demanda. Não tem uma receita única, é É, personalizada para cada empreendimento imobiliário. o que vai diferenciar aí é que alguns vão absorver num tempo menor e outros vão absorver num tempo muito maior, entendeu? Então é de caso para caso. Mas tem sim, o que a gente gosta de prometer, Fábio, é trabalho, é esforço. Eu não prometo venda para meus clientes, de forma alguma. Ah, a gente vai zerar esse loteamento, a gente vai vender tudo, porque é muito da boca para fora. É. Agora, se eu tenho coisas para corrigir, eu vou corrigir. Marketing, vendas, e aí o problema de demanda é um outro âmbito, entendeu? Se está tudo rodando bonitinho, aí é questão de demanda. Eu gosto de encontrar problema para resolver, porque eu sei que se ajustar vai dar um resultado ali. Agora, quando você chega para dar uma consultoria para algum loteador que tem o marketing redondinho, que tem as vendas redondinho, que as coisas estão fluindo e não vende, aí é problema sério. Aí é problema sério. Então, Júnior, existe um passo a passo. Você pode confidencializar para nós, abrir esse segredinho para nós, do passo a passo? Fábio, existe. Existe um passo a passo para seguir. Mas como eu te falei para você, cada situação é diferente uma da outra, né? O que eu gosto de olhar assim muito, né, quando a gente vai prestar serviços, é posicionamento, comunicação e relacionamento. Posicionamento é como que aquela empresa está sendo vista no mercado, né? Porque se eu tenho, falando um pouquinho assim de posicionamento, né, se eu tenho 3, 4 empresas muito similares a mim, qual que é o meu diferencial perante essas? Qual que é a mensagem que eu estou passando perante essas? A gente tem o caso da CIMED, né? Pô, todo mundo vende remédio. Quantas empresas farmacêuticas você conhece aí? Mas a CIMED, ela tem um posicionamento diferente. Ela tem uma comunicação diferente. Então, é um diferencial. Esse posicionamento que você tem que ter também. Então, a gente procura passar isso para o cliente. Em Santa Catarina, eu atendo alguns clientes lá que tem muito aquela, por ser um público mais descendente de italiano, alemão, tem muito aquela questão assim, eu vou comprar lá no Seu Fábio, que o Seu Fábio é pioneiro aqui da cidade, ali o que ele põe a mão, o que ele empreende é garantia, vai entregar, é um cara sério, entendeu? Então, assim, é um posicionamento voltado mais à questão de autoridade, de ter um lastro ali no município, ter uma história. Então, como que a gente se posiciona de uma forma diferente? E o loteamento tem muito disso, porque senão eu tenho um produto perto de outros produtos similares. Qual que vai ser a diferenciação desse produto meu? Então, primeiro passo ali, vamos dizer, cuidar desse posicionamento, porque com base nisso eu vou criar uma narrativa. E essa narrativa eu vou comunicar. E aí eu vou usar todos os canais possíveis. Poxa, o que funciona mais nessa região? Canal offline, que é o quê? Um outdoor, uma TV, um rádio, um carro de som, uma moto de som, um plantão, Panfletagem. panfletagem, um plantão ali na praça no domingo, depois da missa. Então, tem coisas que para cidades pequenas funcionam muito bem ainda. E nos canais digitais? Eu vou usar Instagram, Facebook, Google, YouTube, utilizar o TikTok. TikTok. Quais que eu vou utilizar e que estão pegando mais? Então, eu tenho que mapear isso e realmente utilizar os melhores canais para aquela região. E não adianta eu ter um posicionamento e comunicar se eu não tenho relacionamento, atendimento, a equipe treinada para pegar na mão e converter na venda, entendeu? Então eu trabalho sempre esses 3 pilares e esse é o passo a passo, entende? Dá para aprofundar muito em cada ponto desse aqui, mas é o que eu sempre, é que eu vejo que é mais relevante. Se marketing e vendas estão indo bem, não está tendo, marketing e vendas estão indo bem estruturalmente, mas as vendas não estão como esperado, será que não é o posicionamento que não está legal? Então a gente vem corrigindo todas essas pontas aí.
E eu vejo isso como uma metodologia, mas nada disso, tudo isso é da boca para fora. O que o empreendedor, quando ele contrata a gente, ele quer saber de uma coisa só: quanto que eu investi, quanto que retornou. É isso que Exatamente. ele quer saber, entendeu? Você que está com loteamento em andamento e sentiu que as vendas travaram, esse podcast foi feito exclusivamente para você. Aproveite, reveja novamente o conteúdo, compartilhe com seu sócio, com seu investidor, com a sua família, com quem está envolvido no seu empreendimento. Com certeza, o Júnior trouxe grandes sacadas aqui do marketing digital, uma empresa da qual ele é fundador, é especialista no setor da qual você empreende, então vale a pena rever esse conteúdo ou compartilhar com seus colegas. Uma boa notícia é que você não precisa esperar o mercado melhorar ou contar com a vinda da chamada sorte. Nós temos no mercado profissionais como o Júnior, que apontou métodos próprios e estratégias para fazer a venda dos seus lotes remanescentes. Júnior Correia, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, tudo que você tem presenciado no mercado imobiliário, também principalmente no setor de loteamentos, tanto pela método lote quanto pela Alcor Digital. Momento seu. Deixe seu recado final para a nossa audiência, Júnior. Poxa, Fábio, é um prazer, né, receber um convite assim tão especial quanto esse, poder compartilhar conhecimento com as pessoas, porque conhecimento é vida, né? Então, a gente tem, dentro do próprio método, a gente tem vários cases de pessoas que, por um insight, por um evento, por um curso, mudaram a sua vida, mudaram o seu jogo, entendeu? Assim como tem uma grande parte também que muitas vezes entra para a orelha e sai pela Real. outra, né? Mas isso é normal. Se a gente já mudou a vida de uma pessoa, já faz muito sentido, é sinal que a gente está no caminho certo. E fazer esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, educacional, para empreendedores, num mercado tão desafiador quanto a gente tem vivenciado aí, né? Que o empreendedor, meu Deus, né? É impressionante o tanto de desafios que a gente encontra no meio do caminho. Mas muitas das vezes, a gente é sozinho e não tem onde encontrar informações pertinentes, relevantes, de pessoas sérias, né? Que realmente estão fazendo o negócio acontecer. E encontrar um vídeo que nem esse, né? Assim como os outros que vocês vêm gravando dentro desse podcast, fazem total sentido. Muitos, Fábio, assim, eu consumo podcast pra caramba, né? E são tantas coisas que a gente capta, né? Dentro, Sim, sim. tantos ensinamentos, né? E poder estar compartilhando isso também com outras pessoas, cara, é sensacional. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite. Obrigado, Tá? Junão. Tamo Foi um junto. prazer estar aqui Vamos lá. e vamos para cima. Vamos fazer esses empresários decolarem seus negócios. Se esse conteúdo fez sentido para você, esse é o momento de você compartilhar ele com seus amigos ou sócios e também se inscrever no nosso canal. Agradeço a presença da Alcor Digital, do fundador Júnior, que atende marketing digital para loteamentos em todo o território nacional. Para contactá-lo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os dados ali correlacionados à empresa que o Júnior atua. E sucesso a você nos seus negócios, nas suas vendas. Precisou de contabilidade? Nós temos a Lote Contábil. E muito obrigado pela sua audiência no nosso canal do YouTube Contando Lotes. Até o nosso próximo episódio, pessoal!